Oi gente, vim contar uma novidade para vocês. A CEGAF da Guerra Metropolitana Norte está iniciando uma série de vídeos para poder apoiar vocês aí na ponta. O vídeo de hoje é sobre prestação de contas dos recursos federais, o PDDE, a famosa pasta azul. Os vídeos ficarão disponíveis no canal do YouTube da Guerra Metropolitana Norte e vocês vão poder acessar sempre que necessário. Nos vídeos de hoje vocês vão encontrar a orientação de como preencher os formulários padrão do PDDE, bem como fazer a prestação de contas de todos os programas. Espero que vocês gostem, que os vídeos sejam úteis no processo de prestação de contas. E não esqueça, a nossa regional está sempre à disposição para apoiar vocês. Bom, esse aqui é o nosso checklist, tá bem? Que deverá ser apresentado, em todas as prestações dos recursos federais, as prestações que serão entregues agora no início de janeiro, tá? De 2022. Esse checklist aqui, ele serve tanto para o PDDE básico, quanto para o PDDE estrutura, PDDE qualidade e o PDDE educação integral. E aí, quando eu estiver organizando a prestação de contas, é importante que se verifique se constam todos os documentos que são solicitados e que são necessários para a prestação de contas. Temos aqui, primeiro documento, capa totalmente preenchida e assinada, que nós iremos ver em seguida. Declaração do Conselho com no mínimo 3 assinaturas, datando lá no final dessa declaração, dia 31 de dezembro de 2021, tá certo? Ata de deliberação com aprovação do Conselho, apenas se executado de acordo com a resolução CDFNDE número 8, de 16 de dezembro de 2016, ou ainda a nova resolução da repactuação, a resolução número 15, de 16 de setembro de 2021, que é uma situação específica, onde o recurso ele foi destinado a princípio para uma finalidade e aí por algum motivo, não começou a ser executado esse recurso ou foi executado e teve algum saldo remanescente e aí teve a aprovação, a deliberação para que esse recurso ele fosse executado na finalidade do PDDE básico. Então, essa ata de deliberação, especificamente, só vai constar caso tenha acontecido essa situação específica. Se não tiver acontecido, se não for esse o caso, não é necessário anexar esta ata de deliberação, que está aqui ordenada como a terceira. Já que no quarto temos ata de deliberação de execução com aprovação do Conselho. Então, se houve também essa aquisição, essa execução do recurso de acordo com essa repactuação do plano, se foi preciso fazer alguma alteração no plano que tenha sido cadastrado. Um exemplo, se você tinha lá cadastrado no seu plano que iria comprar um caderno e porventura não foi mais necessário comprar aquele caderno, foi necessário comprar um outro tipo de caderno. Se precisou de reunir o conselho, irá anexar esta ata de deliberação, apenas se tiver feito alguma mudança no plano. Caso não tenha feito, não será necessário. Aqui no item 5, nós temos o plano de atendimento cadastrado no PDDE interativo. Lembrando que apenas o PDDE básico, não se cadastra plano lá no PDDE interativo. Assim também como o PDDE emergencial, como diz o próprio nome, ele foi uma parcela a título emergencial, então também não foi necessário cadastrar plano no PDDE interativo. Mas todos os outros programas, o Estrutura, o Escola Acessível, por exemplo, o PDDE Qualidade, com o Programa Inovação e Educação Conectada, o Mais Alfabetização, o Tempo de Aprender, todos os outros programas, que foi feito um plano lá no PDDE interativo, é necessário que esse plano ele esteja aqui na prestação de contas. Relembrando, exceto o PDDE básico e o PDDE emergencial, que foi a título emergencial. O plano de execução, como não tivemos um plano de atendimento cadastrado para o PDDE emergencial, foi elaborado um plano de execução especificamente. E então, se estiver aqui organizando, montando a prestação de contas do emergencial, será necessário anexar esse plano de execução, que nós encaminhamos para o PDDE emergencial. O demonstrativo da execução da receita e da despesa, datado, assinado, extrato da conta corrente e aplicação do ano todo,
mesmo que não tenha, né, entrada do recurso, ou mesmo que não tenha execução no exercício, deverá anexar do ano todo, do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro, tanto da conta corrente quanto também da aplicação financeira, que nesse caso pode ser, né, o fundo de investimento mensal ou a poupança. É interessante que se verifique nas duas aplicações. Formulário novo, né, rol de materiais, bens e ou serviços prioritários, deverá ser acrescentado aqui também, e a conciliação bancária, que anteriormente só era necessário quando se fazia uma compra no exercício e esse desconto da conta ele só era realizado no exercício seguinte. Agora, independente disso acontecer, deverá constar a conciliação bancária na prestação de contas. É importante lembrar que serão recebidos apenas as cópias dos documentos, tá? O documento original ele deve permanecer na sede da unidade executora, que é a escola. Então, deverá entregar apenas as cópias dos documentos com o carimbo de confere com o original assinado no verso, né? Permanecendo o documento original na sede da unidade executora. O documento original ele não pode sair da sede da UEX. E aí, continuando aqui no checklist, nós temos a parte da aquisição, com relação à categoria econômica de custeio. Quando estiver organizando a prestação de contas, quando for colocar as aquisições que foram feitas, inicia-se pela categoria econômica de custeio. Então, com relação ao material de consumo, as 3 pesquisas, no mínimo 3 pesquisas, né, totalmente preenchidas, assinadas e datadas, a consolidação das pesquisas de preço, assim como nós iremos ver, nota fiscal eletrônica, e aí lembrando de fazer constar todos os carimbos: pago, pague-se, visto, material recebido ou serviço prestado, do FNDE, do programa e da sua ação integrada, né? Todos eles datados e assinados pelo presidente e tesoureiro e com a identificação do membro. O que significa essa identificação do membro? Deverá ter o nome, né, legível dessa pessoa que está assinando, no caso, presidente e tesoureiro, certo? Autorização de uso com o carimbo de veracidade da nota fiscal, do FNDE, do programa e de sua ação integrada, também datados e assinados. A cópia do cheque, né, ou o extrato da compra, se for o caso, ou comprovante de transferência, ou comprovante do saque, ou comprovante de pagamento da maquineta. Fazendo constar também os carimbos do FNDE, do programa e de sua ação integrada, estando esses carimbos datados e assinados. E aí também o recibo com data, assinatura e identificação do fornecedor, né, ou prestador de serviço, se for o caso, e carimbos do FNDE, do programa e sua ação integrada. Lembrando que esses carimbos também devem estar, né, datados e assinados. Caso haja alguma contratação de serviço de pessoa jurídica, né, contratação de serviço ainda está dentro da categoria econômica de custeio. Então, pesquisas de preço no mínimo 3, consolidação das pesquisas também, a nota fiscal de serviço eletrônica e também os carimbos pago, pague-se, visto, né, serviço prestado nesse caso, porque foi a contratação de um serviço, carimbo do FNDE, do programa e sua ação integrada, datados e assinados também pelo presidente e tesoureiro. Cópia do cheque, né, também, extrato da compra, comprovante de transferência, comprovante de saque, comprovante de pagamento, maquineta, né, contendo os carimbos do FNDE, do programa e sua ação integrada. Com relação ao recibo, né, repete o recibo com data, assinatura e identificação do fornecedor ou prestador de serviço e carimbos do FNDE, do programa e sua ação integrada, todos eles datados e assinados. Além disso, né, os comprovantes com as retenções dos impostos, né, caso tenha existido. E aí, dando continuidade, né, caso tenha existido também a contratação de um serviço de pessoa jurídica, né, os documentos eles se repetem: as pesquisas, a consolidação, o recibo, certo? Com a assinatura e identificação desse fornecedor, desse prestador de serviço,
com todos os carimbos que já falamos anteriormente, assim também como a questão do comprovante de pagamento, são iguais aos que já mencionamos anteriormente, né, o cópia do cheque ou esse extrato da compra, e além disso, os impostos também, certo? Caso se faça necessário. E aí, com relação à aquisição, né, dentro da categoria econômica de capital, nós temos a compra dos bens permanentes. E aí esses documentos, eles se repetem novamente. Nós temos pesquisas de preço, né, consolidação das pesquisas, a nota fiscal, né, eletrônica com os mesmos carimbos que nós vimos lá para aquisição de bens, né, de consumo, material de consumo, cópia do cheque também, com relação a comprovante de pagamento, recibo. E a única diferença que nós temos é que aqui é acrescentado o termo de doação e a relação de bens adquiridos. Lembrando que aqui no final deverá datar, certo, o dia que estiver preenchendo esse checklist, né, no dia da entrega dessa prestação de contas, assim como deverá assiná-la também. Essa aqui é a nossa capa azul. Essa parte aqui de cima não é necessário fazer o preenchimento, tá certo? Então, desce aqui um pouco. É necessário preencher o número da ordem bancária, que você pode encontrar tanto no site do FNDE, quanto também olhando no extrato da conta corrente, né? No dia que tiver entrado crédito na conta, vai ter um númerozinho de documento lá, e esse número é o número da ordem bancária. Coloca esse número de ordem bancária, assim também como a data do crédito desse recurso, que corresponde a esse número da ordem bancária. É necessário colocar também um valor, né, tanto em numeral quanto por extenso. Preenche com o nome da unidade executora, o presidente ou a presidente da unidade executora, seu CPF e o nome da escola. É necessário que aqui embaixo, tá, onde tem atenciosamente, se preencha com a assinatura da pessoa que é o responsável, né, o presidente ou a presidente da unidade executora. Aí aqui nós temos a declaração. A declaração ela é muito simples, né, o modelo padrão aqui. E aí temos o seguinte texto: declaramos para fins de direito que concordamos com a prestação de contas referentes aos recursos do MEC, FNDE, programa. Aqui é necessário dizer qual programa, né, que faz menção a essa declaração. Então, exemplo, Programa PDDE Estrutura Escola Acessível 2020, utilizados pela UX do Saber, da Escola do Saber. Necessário também colocar o município, assim como a data, e que aqui deve constar no mínimo 3 assinaturas do Conselho Fiscal. Na identificação do programa, devemos ter tanto o nome do programa quanto da ação agregada. Por exemplo, se fosse aqui o PDDE básico, seria necessário que tivesse apenas o PDDE 2020, ok? Aqui nós temos, né, o demonstrativo da execução da receita e da despesa. E aí aqui em cima, né, deveremos preencher com o nome do programa, nome do conselho escolar, seu endereço, apenas identificação da unidade executora, né, o exercício 2021, o número do CNPJ, o município e a unidade federativa. No bloco 2, é necessário colocar o saldo reprogramado do exercício anterior, que tinha, separando o valor de custeio e de capital, o valor que foi creditado pelo FNDE no exercício, né, separando também custeio e capital, os recursos próprios, né, o que foi creditado, o rendimento de aplicação financeira, separando também custeio e capital, devolução de recursos, caso tenha existido, o valor total da receita de custeio de capital, o valor da despesa realizada de custeio de capital e também o saldo a reprogramar para o exercício seguinte. Caso também, né, tenha existido alguma devolução de recurso, colocar aqui o valor desse saldo que foi devolvido. Lembrando que o período de execução deve ser desde o dia 1º de janeiro de 2021 ao dia 31 de dezembro de 2021. Deverá colocar também o número de escolas atendidas,
que nesse caso vai ser 1. E aí, descendo um pouco mais nesse formulário, nós temos aqui o bloco 3, os pagamentos efetuados. E aqui deverá colocar todos esses pagamentos que foram efetuados. Esse primeiro aqui, por exemplo, né, o nome do fornecedor, Produtos Escolar ME, seu CNPJ, tipos de bens, né, e materiais adquiridos ou serviços contratados, nós podemos colocar aqui. Nesse caso aqui dessa nota especificamente, foi somente o toner para a impressora, mas aí eu poderia colocar aqui material de custeio, certo? Se fosse o caso. Origem, né? FNDE, natureza da despesa, se for custeio, letra C, se for capital, letra K. Em seguida, né, o número o tipo desse documento, nota fiscal eletrônica, o número do documento, a data, o número, né, do cheque, ordem bancária, e se for cartão, você coloca cartão, a data também que o pagamento foi realizado, em seguida o valor, ok? Aqui não necessariamente, nesse aqui tipo, precisa colocar item por item do que foi adquirido, certo? Você pode colocar, no caso aqui de capital, microfone sem fio, poderia colocar material de capital, porque aí já teria essa única especificação. Rol de materiais, bens e ou serviços prioritários. Esse aqui é um formulário novo, certo? Diferentemente dos outros, nesse aqui é necessário colocar o nome da escola, propriamente dito, e não o nome da unidade executora. Então, coloca o código do censo, o nome da escola, a unidade federativa, município, a esfera administrativa, que nesse caso é estadual, e aqui deverá especificar item por item do que foi adquirido, certo? Colocar aqui o item, por exemplo, resma de papel A4, a unidade de medida, a quantidade, certo? E no final, no bloco 3, deverá fazer constar aqui as razões que determinaram as prioridades. Deverá ter tudo isso aqui por escrito. Lá embaixo coloca o local e data e aqui assina, né, o diretor da escola, esse gestor escolar. Coloca aqui o seu nome legível, assim também como a assinatura. Aqui nós temos a conciliação bancária. E então aqui no bloco 1 iremos identificar com o programa e a ação, o exercício, né, dessa prestação de contas, nesse caso 2021, o nome do conselho escolar, né, o número do CNPJ, o endereço, o município, unidade federativa. E aqui é importante e necessário identificar o banco, né, nesse caso o Banco do Brasil, o código da agência, o número da conta corrente e aqui deverá constar o saldo do extrato bancário no dia 31 de dezembro de 2021, certo? Se tiver saldo na conta corrente e saldo na aplicação, aqui deverá ter a soma desses valores, ok? Digamos que na conta corrente você tenha 1 centavo e que na aplicação você tenha R$20. Então, esse saldo total vai ser R$20 e 1 centavo, certo? Aqui deverá ter o valor total na conta, somando conta corrente e aplicação no dia 31 de dezembro. Levando em consideração, né, que nenhuma compra tenha sido feita no ano e a compensação tenha sido no outro, não deverá preencher este bloco 3, tá certo? Aqui no final deverá colocar o município, em seguida o nome do dirigente e em seguida a assinatura. Aqui nós temos a pesquisa de preço. Então aqui em cima, né? Iremos colocar a unidade federativa, o município, CNPJ, da unidade executora, telefone, código do censo, preencher com todas essas informações. Colocar também o nome do membro da unidade executora, assim também como o cargo, e lembrando que aqui em cima, no canto superior à direita, deverá constar o programa especificamente. Aqui no campo
10. É necessário colocar assinatura e carimbo, tá certo? Dessa pessoa que preencheu aqui, né, o presidente, no caso, da unidade executora. E aqui no campo 11 deverá colocar data e local. E aí aqui deverá também discriminar os itens, né, o que você pesquisou, por exemplo, resma de papel A4, qual a unidade de medida? Resma. Qual a quantidade que foi pesquisada? 10. O valor do preço unitário e o valor do preço final. É interessante colocar aqui também o prazo de entrega, certo? Para essa pesquisa de preço. E aqui embaixo deverá constar também as informações do fornecedor, né? Sua razão social, seu endereço, CPF ou CNPJ, e o funcionário deverá se identificar. RG, o nome do funcionário, seu cargo. E aqui colocar o município, a data e aqui a assinatura e o carimbo. Bom, aqui na consolidação da pesquisa de preço, né, no bloco 1 nós temos que colocar a razão social, né, da unidade executora desse conselho escolar, seu CNPJ, lembrando que aqui não é o nome da escola, tá? Aqui não é o CNPJ da escola, mas o nome e o CNPJ da unidade executora, certo? No bloco 2 temos a identificação dos proponentes, a razão social e o CNPJ do primeiro fornecedor, né, o primeiro proponente em que a pesquisa ela foi realizada. Aqui a razão social e o CNPJ do proponente B, esse segundo proponente. E aqui no campo 3, né, a razão social e o CNPJ do proponente C. No bloco 3, nós iremos colocar os itens, certo? Tais quais foram pesquisados. E aí, por exemplo, foi pesquisado o notebook, né, CE, 4 GB, 1 TB, processador Intel Core 5. E aí é necessário colocar aqui na consolidação, tal qual estava na pesquisa, a unidade de medida, que nesse caso foi a unidade, a quantidade, né, o valor para o proponente A, o valor para o proponente B e também o valor para o proponente C. Aqui embaixo o valor total de cada proposta, tanto para o proponente A, quanto para o B, quanto para o C. E aqui embaixo no bloco 4 nós temos a apuração das propostas, ou seja, precisamos ver aqui quais itens foram mais baratos para cada fornecedor. Então aqui nós podemos ver que todos os itens eles foram mais baratos para o proponente C, que consequentemente, inclusive, foi a empresa, né, vencedora, né, com relação aos orçamentos. Então, aqui se coloca item 1 e 2, valor total 3.390. Se aqui nessa consolidação, né, houvesse, por exemplo, 10 itens e esses 10 itens tivessem sido mais baratos nesse proponente C, aqui colocaria do 1 ao 10 e o valor total desses itens. E aí aqui no bloco 4, no campo da autenticação, nós temos o município, né, a data em que foi finalizada essa consolidação dessas pesquisas, que aí pode ser o mesmo dia da compra, né, o dia que a compra ela foi realizada, o nome do dirigente ou representante da UEX e sua assinatura. Com relação ao termo de doação, e aí o texto ele é padrão, né, deverá acrescentar somente o nome do conselho escolar, da escola, o programa, né, a qual você está fazendo essa doação, especificar aqui a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e em seguida colocar os itens, tá? Notebook, com a especificação, como eu falei, de acordo com a pesquisa de preço, de acordo com a consolidação, de acordo com a nota fiscal. Toda a nomenclatura deve estar bem casada. E aqui a quantidade, né, a referência dessa nota fiscal, a data, o valor unitário e o valor total. Aqui embaixo, né, deverá preencher com o município, a data, o nome do responsável e a assinatura do responsável pela unidade executora. Aqui nós temos a relação de bens adquiridos ou produzidos, tá certo? Esse formulário ele só é necessário
com relação aos bens permanentes, tá certo? Caso eu tenha feito alguma compra com a categoria econômica de custeio, não é necessário apresentar esse formulário. E aí ele é bem simples. No bloco 1 nós temos o bloco da identificação, colocamos aqui o programa, PDD básico, se for o caso, o exercício em que está prestando contas, o nome do conselho escolar, seu CNPJ, endereço, município e unidade federativa. No bloco 2, nós temos aqui a identificação dos bens adquiridos ou produzidos. E aqui eu repito, a especificação do item deve estar tal qual pesquisa, consolidação e nota fiscal eletrônica. Então aqui NFE, o número dessa nota fiscal, a data desse documento, a especificação desse bem, tá? Aqui não poderia ter, por exemplo, somente notebook, mas esse bem ele deve ter sua característica aqui bem especificada. Quantidade, o valor unitário e o valor total. Aqui embaixo colocamos também o valor total, certo? Dessas aquisições. Preenchemos aqui com o município, com a data, coloca o nome do dirigente e em seguida a assinatura.